Boa ideia, fico a aguardar porque de facto pão é o que vai faltando nesta mesa, estou a brincar, imenso pão ainda bem. Ora, vamos avançar no programa de hoje, daqui a pouco voltamos então até à planificadora gaense, onde está Santiago Lagoa, com o repórter da imagem Ricardo Fino, para abrir o apetite nesta manhã de quinta-feira, depois de toda a doçaria do Natal. E vamos falar agora, atenção, de bebés, isto porque contamos hoje com Isabel Ferreira, do Centro Ginó-Grávida. Isabel, como está? Bem dispostinha? O Natal foi bom? Ótimo, foi? Com sim, muitas prendinhas também? Sim, é porque merece, não é verdade? Mais pequeninos. É verdade. E este ano, acho que o ano passado também, já optamos por... É mais para os mais pequenos. Sim, uma alegria. É, não é? Ainda bem, uma casa cheia. Sim. Ainda bem. Ora, hoje vamos falar de um problema que pode atormentar os recém-papás, que são os problemas intestinais dos bebés, não é? Exatamente, exatamente. E dos problemas mais frequentes nos bebés recém-nascidos são exatamente as cólicas. Sim. E de facto são problemas que atormentam os pais, mas não só os pais, também os pequeninos. Sim. Se calhar começando por eles e depois... Exatamente. O problema é que depois nós não sabemos, recém-papás, sobretudo do primeiro filho, depois não sabemos porque é que chora, não é verdade? E depois há ali um problema também para tentar perceber o porquê. Será fome? Se não, será? Claro. Que é que dói? Mas normalmente, já vimos numa rubrica anterior que fizemos, que há algumas necessidades mais difíceis de detectar, nomeadamente as necessidades emocionais, que também podem estar na causa de problemas intestinais no bebê. Então, por exemplo, refletem-se. Basta pensarmos que quando nós estamos assim mais nervosos, sei lá, a primeira vez se calhar que foste em direto, se calhar também sentiste algum desconforto. Umas borboletas. O pão pequenino que ainda está a experienciar isto pela primeira vez, eu penso que pode ser uma verdadeira tortura. Então, pensar na prevenção é o ideal, mais do que depois no tratamento, porque há sempre a tendência depois para medicar o recém-nascido e os medicamentos, sabendo que as cólicas, o período de cólicas no recém-nascido é mais frequente e a partir do primeiro mês até aos 3 meses de idade, se formos medicar e o medicamento atua simplesmente no sintoma, o que vai acontecer é que vamos dar o medicamento ao bebê todos os dias durante 3 meses. Se pudermos prevenir, tanto melhor, evitamos obviamente. A medicação. E é isso hoje que vamos falar. Portanto, existem vários motivos para os problemas intestinais do bebê. Falando no recém-nascido, realmente os motivos emotivos são aqueles que provocam mais cólicas ao recém-nascido. Já vimos algumas estratégias na outra rubrica para o podermos acalmar e prevenir essas situações. Hoje vou-me centrar mais nas questões físicas e que também são muito relevantes. Então, num bebê pequenino, num bebê recém-nascido, para prevenirmos problemas intestinais, muito importante garantir uma boa alimentação e hidratação. O que, neste caso, será, obviamente, o leite materno, a amamentação, que a Organização Mundial de Saúde recomenda que seja em exclusivo até aos 6 meses de idade, e depois, a partir daí, começando a introduzir novos alimentos, mas continuando a amamentar o bebê, segundo a Organização Mundial de Saúde, o ideal para garantir uma boa proteção do pequenino, continuar até pelo menos aos 2 anos de idade. Assim? Portanto, até aos 6 meses em exclusivo com leite materno, se possível, naturalmente, e depois introduzindo outros produtos, mas sempre com leite materno até aos 2 anos. Exatamente. Dada a impossibilidade de amamentar até aos 6 meses, terá que recorrer a alguns fórmulas artificiais, mas que, sem sombra de dúvida, são grandes causadoras de muitos problemas intestinais nos recém-nascidos e que, por vezes, as pessoas não têm essa ideia. Portanto, um bebê que é alimentado com uma fórmula de leite artificial vai ter mais problemas de cólicas do que um bebê que é alimentado com leite materno. Em particular porque o leite artificial é feito a partir de leite de vaca e existe, muitas vezes, grande reação por parte dos recém-nascidos à proteína. De coisas, isto custa muito estar a amamentar até aos 6 meses, fico já por aqui, não. A bem do bebê. Pode realmente ser difícil, como falamos já numa rubrica anterior, mas o que não é necessariamente, ao falares assim, parece que amamentar que é uma coisa assim muito penosa. Não é. Até, aliás estava-me a lembrar não dessa questão penosa que estás a falar, mas de algumas mamãs que por questões estéticas se recusam mas a amamentar. Muitas vezes
com ideias erradas, portanto, com base errada. Portanto, que passem pelo gimnográvida e ficam a saber. Se realmente tiverem alguma questão relativamente à parte estética ou outra questão relacionada com a amamentação, por favor, tem o meu e-mail também, isabel@gimnográvida.pt, estou disponível. Podem saber tudo em www.gimnográvida.pt. Exatamente. Não há nada que saber. Voltando agora aqui para o pequenino e para as questões intestinais. Muitas vezes há questões relacionadas com a alimentação da mãe que amamenta. E então há muitos mitos relacionados com isso. Por exemplo, que a mãe não pode comer leguminosas, o feijão, que não pode comer qualquer outro tipo de alimentos que altere o sabor, que o bebê depois vai rejeitar, não se vai alimentar tão bem. Isso são de facto mitos. Esta alteração do leite materno de refeição para refeição é uma verdadeira vantagem relativamente às fórmulas de leite artificial. O que eu sugiro sempre é que, nem caso de dúvida, se realmente a mãe comeu algum alimento que considera que fez alteração no intestino do bebê, então que durante 7 dias, uma semaninha, deixa de comer esse alimento e depois vê a alteração, a reação do bebê e depois passados 7 dias torna outra vez a comer. E se há causa e efeito, não é? Ora bem, e isso é uma maneira simples de testar e a maior parte das vezes não é causada pelo alimento. Há um erro, no entanto, muito frequente, que é as mães que amamentam, por vezes, porque estão a produzir leite e a dar leite ao bebê, sem querer fazemos uma relação que não tem muita lógica, que é eu como estou a produzir leite e estou a dar leite, deixa-me beber muito leite. E a verdade é que se aumentarmos o consumo de produtos lácteos, aí sim pode haver, e está comprovado cientificamente, uma reação negativa por parte do bebê, nomeadamente a nível intestinal, criando uma intolerância transitória à lactose. Portanto, não aconselho que aumentem o consumo de produtos lácteos durante a amamentação. No fundo, deve ser a mesma, com alguns cuidados, mas igualmente variada. Portanto, variada, uma alimentação variada, os cuidados é que seja uma alimentação equilibrada. Basicamente isso. Se tiver esse cuidado sempre, tanto melhor. Exatamente. Ora, depois também outra questão muito importante é colocar o bebê a eructar. Porque uma das causas também, o motivo físico para a cólica do bebê é a acumulação de ar nos intestinos. Isto não é assim tão frequente quanto as pessoas julgam, porque as pessoas já estão muito abertas a esta questão da importância de, no intervalo da mamada, colocar o bebê a eructar, não é? Pegarmos no bebê e colocarmos numa posição mais verticalizada para o ajudar a eructar. No entanto, há bebés que de facto precisam de mais um pouquinho, em vez de uma vez, 2, 3, 4, e há outros bebés, principalmente os que são amamentados, que por vezes não necessitam de arrotar. Então, no fundo, o que vocês vão fazer é experimentar numa fase inicial, colocar sempre no intervalo da mamada o bebê a eructar e depois vão perceber se o vosso bebê é daqueles que precisa de 2 ou 3 arrotinhos ou se é daqueles que realmente nem sempre necessita de o fazer. Ok? Para finalizar, falar também de um aspecto muito importante da prevenção, que é a massagem. A massagem é muito importante, ajuda imenso, porque liberta por si só, a massagem global, liberta hormonas chamadas endorfinas que vão acalmar o bebê, vão relaxar o bebê, vão ajudá-lo a libertar os gases acumulados, vão estimular o trânsito intestinal, para além de todas as outras vantagens que tem em termos de estimulação do sistema imunitário, desenvolvimento psicomotor, mas relativamente para o intestino pode fazer a verdadeira diferença, uma massagem diária. No recém-nascido, eu sugiro uma massagem global, em particular nas pernas, que eles gostam imenso, e basta isso diariamente para torná-lo mais relaxado e prevenir realmente alguns problemas intestinais. Para aqueles bebês que já estão a começar com a introdução de novos alimentos, é muito frequente haver obstipação. Então, uma reação do organismo àqueles novos alimentos. Então, nesses casos, uma massagem abdominal pode ser extremamente interessante. E eu vou agora exemplificar uma pequenina massagem. O Arthur Temos está com aqui sorte. o Arturinho, exatamente. Eu já lhe tirei assim a roupinha para ser mais rápido. Então, aconselho sempre a tirarem a fraldinha. Ok. Podem deixar, principalmente nos meninos, assim um pouquinho. Podem ser surpreendidos. Exatamente. Não é verdade? Portanto, pelo simples não. Está ali a fralda numa assim. Posição. Nas meninas também, portanto, assim fica mais protegido. Muito bem. No verão será menos problemático. E então, vamos pensar como é que funciona o intestino grosso. O intestino grosso é onde acumula normalmente as fezes mais duras, onde acumulam os gases, e ele percorre, o intestino grosso tem este trajeto. Começa aqui na parte direita do bebê, depois vem transversal e depois descendente.
Okay? E então, sempre no sentido do ponteiro dos relógios. E o que nós vamos ter que fazer é, inicialmente, estimular bem, tentar extrair bem os gases e as fezes mais duras na parte final do intestino. E então, colocamos um pouquinho de óleo na mão. O óleo convém que seja um óleo vegetal, prensado a frio. Um exemplo disso é, por exemplo, o óleo de amêndoas doces. O azeite também tem propriedades muito interessantes. Existem outros no mercado. E massageamos. Vamos tentar fazer a massagem quando o bebê está mais relaxado, não quando ele está a chorar. Não vai resultar de certeza nessa fase. E então depois começamos a nossa massagem nesta parte então terminal do intestino. Ok? Como se desenhássemos um I. Essa é uma primeira fase. Ok? Depois vamos então à fase mediana. Para o lado e para baixo. Então neste momento estamos a desenhar um L invertido. Ok? Ao lado e para baixo. E por fim o intestino todo, um U. Invertido. Ok? Então este é o trajeto todo do intestino. Então eu costumo dizer que a primeira... Estava a dizer ao realizador que é conhecido internacionalmente pela massagem I Love You. Ora bem, é um recém-papá. Não sou eu, foi o realizador, foi o João. É um recém-papá. Portanto, o recém-papá que já conhece a grande vantagem desta massagem. Provavelmente. Então, de facto, eu costumo dizer que é a primeira aulinha de inglês do bebê e funciona muito, muito, muito bem se com a massagem também tiver o sentimento. Então é algo do género. I love you. Ok. E de novo. I love you. E vamos repetir esta massagem aí pelo menos umas 6 vezes, ok? 6 vezes a fazer a nossa massagem e no final, se pudermos fazer uma pequena ginástica com as pernas... Eu ia perguntar se faz sentido ou não essa ginástica. Faz sentido. Empurrar as pernas em direção ao abdômen para ajudar a libertar eventualmente algum gás que tenha ficado e relaxar as perninhas. Inicialmente relaxamos e eu aconselho sempre a conversarmos ao mesmo tempo. Relaxa, bebê, relaxa. E empurra, podemos até contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, relaxa bebê e continuamos. Muito bem. Parece-me ótimo porque o Arthur não se esquece. Muito simples. Aconselho sempre então a fraldinha, porque muitas vezes depois desta massagem realmente o intestino funciona. Portanto, continua a ser muito útil a fraldinha. E já agora uma dica também é que esta massagem pode ser utilizada também em adultos e podemos fazer em forma de automassagem. Claro. E então para quem tem algum problema pode ser extremamente interessante e eu sugiro até, quem sabe, até os futuros pais para irem experimentando os senhores, porque as senhoras que têm o bebê na barriga já é mais diferente, é um bocadinho diferente a massagem para estimular o intestino, mas nos senhores que experimentem e vão ver que realmente dá imensos resultados. Muito bem. Ficamos com estas dicas. Algo mais, Isabel? Para finalizar, só realmente salientar, resumindo, que a maior prevenção é a amamentação, dar leite materno ao bebê e atenção à medicação para as cólicas. Pensar sempre que a prevenção é o melhor remédio e muitas vezes, mesmo nas situações de crise de cólicas, existem muitas outras coisas que podemos fazer, como também já falamos na última rubrica, que são extremamente eficazes e que vai prevenir que, de facto, todos os dias, durante 3 meses, o nosso bebê tenha que tomar um medicamento. Muito bem. Fiquem sujeitos a uma coisa... Exatamente. Pronto, ok. Isabel, muitíssimo obrigado. Uma belíssima passagem de ano, ou seja, boas entradas para 2013 e cá nos encontramos, espero eu, então, no próximo ano. Muitíssimo obrigado, Isabel Ferreira. Não se esqueçam, é do Centro Ginográvida, saibam tudo em www.ginográvida.pt. É um privilégio poder contar com Isabel Ferreira no nosso programa. Ora, privilégio também contar com Santiago Lagoa e a reportagem de câmara ao ombro de Ricardo Fino no exterior, no sentido de aproximar cada vez mais os telespectadores do programa Grandes Manhãs. Aí vamos nós para o exterior. De novo, vamos ter com Santiago na panificadora Gaense. Santiago.